Esse é um dos meus filmes de espionagem favorito. Pra ficar perfeito, só faltou ter o Tom Cruise dando uma canelada em um parapeito. Mas chega de rasgação de seda. Deixa seu like, se inscreve no canal e presta atenção no recado do patrocinador desse vídeo. Por acaso você viu algum careca entre os titulares da seleção brasileira? Claro que não. Deve ser até proibido para os calvos entrarem em campo. Por isso você precisa conhecer a Manual. A Manual veio do Reino Unido trazendo tratamentos comprovados e personalizados, que funcionam tanto para casos iniciais de calvície quanto para os mais avançados. E isso tudo com prescrição e acompanhamento de uma equipe médica. Os tratamentos precisam ser feitos de forma contínua, e os resultados são mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto conforme prescrição médica enviada. Tá louco? Pra quem ia ser careca a vida inteira, 4 meses é nada. E aqui estão algumas fotos de ex-calvos pra você ver que a Manual não tá pra brincadeira. Quanto a mim, mal comecei a usar e meu cabelo já parou de cair, olha só. E com o nosso cupom você tem 40% de desconto na primeira compra. Basta digitar de primeira 40 e adquirir o tratamento ideal para você. Os produtos chegam com frete grátis na sua casa, em uma embalagem discreta sem identificação. Mas atenção, o cupom é por tempo limitado, então não come mosca. O link do site da Manual está no comentário fixado desse vídeo, então já sabe, de primeira 40 e aumente essa cabeleira com o desconto do canal. Agora vem ver tudo de errado com Capitão América 2, o Soldado Invernal. Bora pro vídeo! O filme começa com Steve Rogers conhecendo Sam Wilson ao final de uma corrida. Sam lhe dá uma sugestão e Steve anota em sua lista de afazeres. Mas quem é que sai pra correr de madrugada e leva uma caneta e uma caderneta? Isso só pode ser coisa de velho. Mais tarde o capitão vai para uma missão da SHIELD. O exibido pula do avião sem usar paraquedas. Cai no mar ao lado do navio que foi sequestrado por piratas e ao subir a bordo já tá seco. Deve ser um poder novo, vai saber. Nosso herói sai dando porrada nos figurantes malignos. Porém, quando encontra o líder dos tabacudos, o super soldado tem uma luta de igual para igual. Tá louco? Quem diria que um lutador de UFC faria frente a um super soldado? E não me venham dizer que nos quadrinhos esse cara veio de Krypton. O filme é uma adaptação e não um complemento. O capitão invade uma sala com o inimigo, lhe dá um soco que o nocauteia e o deixa sozinho para dar um sermão na Viúva Negra. Então o vilão joga uma bomba neles e quase os mata. Tá bem. Eu dei mole. Foi o capitão que achou que um soco seria suficiente para deixar o inimigo desmaiado para sempre, sendo que ele tinha acabado de dar um golpe mais forte no vilão e o abobado havia se recuperado. Então da onde é que tu tirou que a culpa é tua, sua puxa-saco? Steve vai até Nick Fury e reclama por não ter sido informado da missão secreta de Natasha. Da última vez que eu confiei em alguém, eu perdi um olho. Negativo. Da última vez que tu arriscou tua carreira para confiar em alguém, os Vingadores salvaram a Terra. Então tu não ter contado que Natasha ia recuperar arquivos da SHIELD foi só pra gerar essa briga de casal. Então Fury revela ao capitão o projeto Insight, diversos porta-aviões com tecnologia de ponta. Os satélites podem ler o DNA de um terrorista antes que ele saia do covil. É mesmo? E vocês coletaram o DNA deles como? Ah, esqueceram dessa parte, né? Isso que dá a querer chamar mágica de tecnologia. O capitão sai de lá e vai ao seu museu ver a sua própria história. Encontra o lugar lotado e só uma criança remelenta o reconhece. Tô começando a achar que bonés são iguais a óculos de grau. Tu coloca e nem tua mãe sabe quem tu é. Já a Fury desconfia de algo e pede ao secretário Pierce para adiar o projeto Insight. E ao sair de carro é cercado por viaturas da polícia. Os abobados fuzilam o veículo, mas a blindagem protege o herói, fazendo você imaginar que os vilões explodirão a bagaça, mas não. Eles tentam arrombar a janela com uma máquina, pois todas as bombas ficaram com o Soldado Invernal. Nick fuzila os abobados com uma minigun e foge de lá. Porém bate o carro e um inimigo armado com uma metralhadora se aproxima, mas não se preocupem com esse animal, pois o vilão erra todos os tiros da janela
janela aberta do carro parado, pois foi de óculos de sol pensando que eram seus óculos de grau. Que azar. Nick avança por outra rua, é pressionado por duas viaturas, então freia e um policial que está na carona projeta o corpo para fora do veículo para atirar no herói. Porém, no take seguinte, o cara já tá dentro da viatura com a janela fechada. Mas que curioso. Fury dobra em uma esquina e se vê indo de encontro ao soldado invernal, que o estava esperando tranquilamente naquela rua aleatória, pois havia recebido umas dicas da fada da conveniência. O vilão explode o carro fazendo-o capotar. Ele se aproxima do veículo lentamente e ao chegar descobre que em 15 segundos o herói usou um sabre de luz para fazer um buraco no teto do carro e no chão de concreto até o esgoto. Claro, por que não? E o soldado não lança uma granada dentro do buraco nem vai atrás do homem ferido, pois seu uniforme recém chegou da lavanderia e ele não quer cagá-lo no esgoto. De volta ao Capitão América, ele vai para casa e encontra Fury todo quebrado. O agente diz que a SHIELD está comprometida e é baleado por tiros que atravessam a parede às suas costas. Porém, quando Steve olha pela janela, ele enxerga o soldado invernal em outro ponto. Vai entender. Não confie em ninguém. Ah, então é por isso que os Vingadores não vão ser informados sobre essa ameaça global. E eu achando que era porque o Homem de Ferro ofuscaria o herói do título. Que ingenuidade. Steve vai atrás do soldado invernal, e mesmo tendo partido depois, de um ponto mais afastado, tendo que passar por obstáculos e dobrar em corredores, o herói ainda consegue alcançar o vilão que corria em linha reta com o mesmo super soro em suas veias. Mas vai ver o anabolizante dele era pirata e o deixou mais lento. O capitão perde o vilão de vista e ele desaparece. Já Fury supostamente morre no hospital. Steve vai até a SHIELD e no elevador é atacado por agentes. Ele dá uma surra na galera, abre a porta e se dá de frente com atiradores. Então corta os cabos do elevador que despenca, parando em um andar aleatório, mas os atiradores imediatamente aparecem, já que o teletransportador é mais rápido. Steve pula do elevador. Ele está indo pra garagem. Fechem agora a ponte. Porém, o herói consegue chegar a sua moto e ir à ponte antes dela começar a se fechar, pois o agente responsável pela bagaça só foi cumprir a ordem quando terminou o intervalo do café. O agente Karekovsky, que não usa manual, manda todos buscarem pelo capitão e Kate pergunta o motivo. O Capitão Rogers tem informações a respeito da morte do diretor Fury. Se recusa a divulgar. Por isso que ao invés de darmos voz de prisão para ele, decidimos atacá-lo de surpresa e como não funcionou, apelamos para o uso de uma aeronave com munição letal. Afinal, o que poderíamos fazer? Steve vai ao hospital para pegar o pendrive e descobre que a Viúva Negra chegou primeiro. Mas espera aí, ela saiu do hospital antes dele e não havia por que retornar, já que Maria avisou que levaria o corpo de Fury dali. Então se você quer saber como Natasha descobriu essa bagaça, Problema seu. o filme não lhe deve explicação. Natasha e Steve vão a uma loja em um shopping e plugam o pendrive em um notebook, sem serem reconhecidos pelo atendente nerd. Afinal, ela tá de capuz e ele de boné e óculos de grau. Isso disfarça mais que cirurgia plástica. Os dois encontram um endereço e ao sair se deparam com agentes da SHIELD. Mas os vilões evitam olhar pro maluco que tenta esconder o rosto e tem as medidas do fugitivo, pois Steve e Natasha dão risadas e se beijam. Isso deixa as pessoas desconfortáveis. Não te deixa desconfortável? Os heróis vão ao endereço que encontraram no pendrive, mas vejamos. A SHIELD sabe do pendrive e que os heróis o acessaram, porém os mocinhos entram no lugar de peito aberto sem tomar nenhuma medida para o caso de serem alcançados. Isso que eu chamo de não levar fé em figurantes. Quem é a garota? A Attack não sabe quem é a única mulher entre os fundadores da agência para qual trabalha. Eles encontram um elevador. Natasha escaneia a bagaça revelando quais números são digitados devido às digitais. Mas como é que sabe a ordem que são digitados? Não vai me dizer que esse é um convenientador. Eles chegam a um laboratório subterrâneo, acionam um computador, então o cientista Zola aparece como uma inteligência artificial, revelando que a Hydra está infiltrada na SHIELD, causando as maiores badernas. Viúva Negra diz que a SHIELD teria percebido. Acidentes
acontecem. Mas por que Fury tá nessa lista? Nem forjado o assassinato dele foi. E o do casal Stark foi um forjamento tão bagaceiro que qualquer perito veria. Afinal, o Soldado Invernal atirou no carro e sufocou a mulher. Se a S.H.I.E.L.D. não descobriu isso, tinha que fechar mesmo. E após revelar todos os planos da Hydra, o vilão avisa que eles serão mortos e tranca as portas do lugar, pois um míssil está a caminho. Faça-me o favor. Vocês querem que a gente acredite que esses abobados acharam que a melhor forma de matar o herói era atacar um míssil em um bunker subterrâneo e ainda fechar as portas de metal, protegendo ainda mais o local? Então tá bom. O míssil atinge a porta do bunker, causando uma explosão lateral no laboratório, como se eles estivessem no primeiro andar. Mas ao ver, eu imaginei que eles desceram aí em um elevador. Steve protege Natasha com seu escudo, depois só remove uma pedra e já tá desenterrado. Afinal, eles não estavam em um laboratório subterrâneo. Os heróis saem de lá e a S.H.I.E.L.D. procura pelo abobado com lanterninhas e seguindo suas pegadas, pois a empresa que criou isso... Os satélites podem ler o DNA de um terrorista antes que ele saia do Corvil. Não tem tecnologia para ajudar numa operação dessas. Enquanto isso, Pierce manda o Soldado Invernal matar os heróis. Já me custaram o Zola. E não precisava ter custado, já que se tivessem destruído o elevador e trancado as portas, os heróis teriam morrido por sufocamento ou inanição. Faltou inteligência para a agência de inteligência. Já Capitão e Natasha vão pedir abrigo a Sam Wilson, o cara que mal conhecem. Todos que conhecemos querem nos matar. Até o Hulk, o Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro, conta outra. Tudo bem ser arriscado entrar em contato com eles, mas quem garante que a S.H.I.E.L.D. já não tá de olho em Sam? Ou que ele seja um agente disfarçado? Afinal, ele teve 2 interações com o Capitão e pelo visto já deu o endereço de sua casa pro herói. Tá facilzinho demais pro meu gosto. Natasha e Steve deduzem que Pierce é o verdadeiro vilão e pensam em como capturá-lo. Então Sam revela que pode ajudá-los, pois ele também é um herói de quadrinhos. Olha só, essa amizade que progrediu rapidamente foi formada pela Fada da Conveniência. Porém, Falcão conta que suas asas foram guardadas em um quartel fortemente protegido. Não será problema. Claro que não, pois esses fugitivos terão apoio do editor. Nossos heróis sequestram Karekovsky. Natasha joga o cara do terraço e ele cai gritando, porém fica quieto e só volta a gritar quando ressurge em tela com o Falcão. Deve ter faltado o ar do pobrezinho. O vilão conta que a Hydra matará uma galera usando o projeto Insight. Eles partem com um abobado. No meio do caminho, o Soldado Invernal cai no teto do carro, pega Karekovsky e o lança longe. Fala sério, eles não estavam passando por debaixo de nenhuma ponte. Então como é que esse animal caiu aí sem ser visto? O vilão tenta acertar Steve, porém Natasha o salva. Mas espera aí, o cara tá atirando do teto. Então como é que o tiro atravessaria a cabeça do banco? Por acaso aprendeu a atirar em curva com a Fox do procurado? E enquanto tudo isso ocorria, Sam, que tá dirigindo, não tinha nenhuma reação. Afinal, o filme não é dele para tentar resolver o problema. O soldado faz o veículo capotar. Sam e Viúva saem da bagaça bem agarradinhos com Steve. Porém, no meio do caminho, quando o impacto que poderia afastá-los já passou, Sam se solta e vai se ralando no asfalto. Deve ter cansado de ficar segurando vela. O Soldado Invernal pega um lança-granada e manda o Capitão América longe. O herói cai em um ônibus que é atingido por um caminhão e capota. Meu Deus, pela velocidade que o ônibus estava, ele ia cortar a preferencial de qualquer jeito. O herói não teve nada a ver com o acidente. O motorista é que precisa voltar pra autoescola. Agora voltando, se o vilão tinha um lança-granadas à disposição, por que não explodiu o carro dos heróis de uma vez? Ah, claro, pois ele tem que matar por ordem de importância. Seria um absurdo o Capitão e Karekovsky morrerem ao mesmo tempo. Natasha pula da ponte e atira no soldado. O abobado se agacha, fica nervosinho, então se levanta atirando no local de onde veio os disparos sem sequer olhar. Afinal, quais as chances da mulher ter se movido, não é mesmo? Natasha foge sendo seguida pelo vilão. Enquanto isso, o Capitão se levanta no ônibus enquanto todo o pessoal já saiu. Quem diria que quando você é um super-herói com super soro, ninguém liga pra você, pois acham que tu tá de frescura. Já os capangas do soldado começam a atirar no ônibus capotado. Fala sério, eles não viram aonde o Capitão caiu? Devem estar descarregando bala na bagaça só por detestar transporte
transporte público. Steve corre pelo veículo sem ser atingido pelas balas figurantescas, aquelas que desviam de protagonistas. O capitão pula pela janela do ônibus, caindo bem no local em que seu escudo foi deixado pela fada da conveniência. Enquanto isso, Sam mata um inimigo que ainda não havia descido da ponte como todos os outros, pois ficou tirando água do joelho, eu acho. Os vilões atiram no herói, acertando todos os tiros no escudo, que se tu olhar bem tem a aparência de um alvo, por isso é difícil de perceber que dá pra atirar nas pernas do capitão. Então Sam dá cobertura pra ele partir. Já o soldado invernal tá prestes a matar a viúva, porém Steve chega bem na hora para salvá-la. Te falo em timing perfeito. O soldado invernal perde sua máscara, revelando ser Bucky. Então o capitão baixa a guarda e está prestes a tomar um tiro nas fuças. Porém Falcão, que teve de eliminar seus inimigos e recuperar suas asas, chega bem na hora para salvá-lo, mas é timing perfeito em cima de timing perfeito. A SHIELD aparece e prende os mocinhos. Porém Brock diz que eles não devem ser mortos ali devido às câmeras. Então os coloca em um camburão em que Maria Hill está disfarçada. Afinal, você não precisa se certificar quem são os agentes que vão escoltar a maior ameaça a seus planos. E na cena seguinte, os vilões abrem o camburão e descobrem que durante o trajeto os heróis saíram escondidos por debaixo do veículo que estava cercado. E o filme espera que você imagine como foi essa fuga impossível, mas como nem os roteiristas foram capazes de fazer isso, eu digo que foi com a ajuda do editor. Os heróis são levados a Nick Fury. Enquanto isso, Buck se lembra de quando caiu de dezenas de metros de altura no gelo, sendo encontrado vivo e sem um braço, pois todo o impacto da queda foi só para esse membro. Que sorte! E durante sua cirurgia para se tornar o soldado invernal, ele vê o Dr. Zola, que não deveria estar aí, pois o vilão havia acabado de ser capturado pelo exército americano. Mas quem ainda se lembra, não é mesmo? De volta aos heróis, eles armam um plano para deter o projeto Insight e se preparam para a guerra. Você vai usar isso aí? Não. Se vou lutar numa guerra, tenho que usar um uniforme. Isso faz você pensar que ele vai pegar o uniforme com o qual fugiu da SHIELD, mas não. Ele faz uma baita mão para invadir o museu sem tocar alarmes para roubar seu antigo traje. Afinal, eles têm tempo. Steve, Maria e Sam invadem uma sala de comando da SHIELD e o herói conta as fofocas, provocando vários entre os agentes. Já na sala de Pierce, Natasha dá as caras à lá Missão Impossível. Que legal, eles têm isso à disposição, mas não devem usar seguido, pois não é tão eficaz quanto óculos e bonés. Já o capitão sai no soco com soldados que se aproximam um de cada vez para apanhar, sem sequer usar suas armas. Ótima estratégia, parabéns! Enquanto isso, Falcão é perseguido por um caça que, na tentativa de acertá-lo, lança mísseis no porta-aviões que devia proteger. E acredite se quiser, esse piloto é o funcionário do mês. Já a Pierce avisa que Natasha não conseguirá desencriptar os arquivos da Hydra sem a ajuda de Nick Fury. E o agente chega bem na hora. Te falo em timing perfeito de novo. E os vilões que estão controlando o céu deixaram o herói pousar tranquilamente. Que atenciosos. Pierce avisa a Fury que suas credenciais foram removidas do sistema. Mas se quiser ficar um passo à minha frente, senhor secretário, tem que manter abertos os dois olhos sempre. Parece que quando estavam removendo a identificação de retina dos agentes, viram um olho cego e falaram: opa, melhor deixar, não queremos ser acusados de discriminação. Já Sam enfrenta Bucky. E nosso herói, que conseguia desviar de trocentos disparos realizados ao mesmo tempo, não é capaz de escapar de um bate-gancho. Pois é um bate-gancho, tem o selo Batman de qualidade. Então o soldado invernal remove suas asas e, ao invés de fuzilá-lo, joga para fora. Pois quais as chances desse dispositivo de voo tecnológico ter um paraquedas acoplado? E Sam, que abriu o paraquedas em cima da hora, cai sem estourar os joelhos, assim como nem se ralou quando saiu capotando pelo asfalto. Ele leva jeito pra protagonista. Enquanto isso, Pierce ataca seus inimigos usando seu celular. Se não quiser um buraco de 5 centímetros no externo, abaixe essa arma. Foi ativado no momento em que colocou. Ah, para com esse filme. Por que esse abobado não ativou essa bagaça quando a viúva dava uma surra em seu pessoal? Ele usa a versão gratuita e precisava ver uma propaganda primeiro. Já Brock é surpreendido por Sam, então retira seu colete à prova de balas, pois ele gosta de fazer striptease e dar dicas de que será o Ossos Cruzados. De volta ao capitão, ele escala o porta-aviões para inserir o chip no sistema. Porém, Buck, que estava no andar de baixo com várias grades à sua frente, acerta um tiro nas costas do herói sem ter ângulo nenhum. Mas como o filme já mostrou que ele dá tiros em curva, eu acho que essa passa. Então os vilões ativam suas armas e colocam todos seus inimigos na
mira, incluindo Tony Stark, que está na Torre dos Vingadores, mas que não se interessou em participar do filme mesmo depois da guerra que o Capitão travou na cidade. Disparando em 3, 2, 1... Charlie, pronto. The Following Timing perfeito. As aeronaves começam a disparar umas nas outras, mas a de Steve aqui recebe menos dano. Que conveniente. O porta-aviões cai no prédio em que Brock e Sam estão lutando, soterrando o vilão que, como sabemos, sobreviverá. Por que não? Já Sam sai correndo dali, pula por uma janela aleatória caindo no helicóptero The Fury, que dobra para que ele possa entrar. Afinal, o modo santo foi acionado e agora estão operando milagres. Steve cai no mar e é resgatado por Buck, que vai embora. Então descobrimos que uma base da Hydra tem o cetro de Loki e os gêmeos Romanoff. Bem, e esses são 72 pontos de tudo errado com Capitão América 2, o Soldado Invernal, filme que teria 1 hora de duração a menos se o Homem de Ferro resolvesse intervir, mas ele tava com uma preguiça. Agora deixa o like e se inscreve aí, para que você receba todo o nosso conteúdo, e não esquece do comentário fixado. A manual tá aí para você. Um forte abraço, tchau!